Boa tarde, meus amigos do tênis de mesa virtual. Hoje a gente vai assistir mais um jogo, né? Teve um já 1 da tarde entre o Maurício e o Andy Bastos. Vitória do Andy Bastos por 3-0. Isso foi na categoria C do nosso rachão de agosto. Agora a categoria A, o jogo do Rodrigo Léo contra o Devos. Vai começar agora, daqui um minutinho, eles já devem entrar na sala. Rodrigo Léo é o favorito, né? O Devos, na verdade, joga na categoria B, mas no nosso rachão você pode se inscrever na categoria de cima também, se você quiser, né? Fala, Andy, beleza? Parabéns pela vitória hoje no começo da tarde. É, Então, o Devos está jogando na categoria de cima também, né? E vai jogar com o Rodrigo Léo, que é um dos favoritos aqui do torneio, um dos jogadores mais fortes. E é aquela situação onde talvez o Rodrigo Léo tire um pouquinho o pé do acelerador também, dependendo de como tiver o jogo, mas o importante é pro Devos aprender, né? Ter aquela experiência de jogar com um cara mais forte, né? Isso que é muito interessante de você se inscrever na sua categoria e na categoria de cima também, né? Vamos entrar na sala aqui, o Ted já está falando aqui que eles já estão na sala. Vamos lá, o Leomar está aqui com a gente também. Vamos na Casa TV aqui. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande que é eu sou pineiro, né? Entendi. Aí Na esquerda, não ó, tem, na né? esquerda. Na esquerda. É no back. Entendi. Ó, vou Jogo agitar aí. guardada todas as proporções do mundo no estilo do Arapa. Entendi. Então vou ter que jogar como se eu estivesse jogando contra ele, é isso? Acho que não precisa de tanto. É isso. Boa tarde, meus queridos. Já estamos ao vivo. Fala, Lade! Fiquem à vontade para começar a hora que vocês quiserem. O horário é de vocês. Melhor de 5 jogos. Se tiver qualquer problema, qualquer dúvida, é só me chamar que eu estou por aqui. Bom jogo para vocês. Valeu, Vlad. Show. Um abraço pra galera que tá assistindo aí. Isso aí. Muito bom. Vamos esperar esses dois. Deixa eu tirar minha carinha feia daqui de novo. Vamos assistir os dois jogadores aí. Pronto? Quem, Tá bom? quem que tá torcendo para Você que quem? manda, vamos. Me Bora, contem aí bora. no Bom chat. jogo. Bom Eu. jogo, bom jogo. Casual, né? É. Aqui não ia fazer diferença. Ganhando ou perdendo, talvez seja mais de 600 se eu ganhasse. Precisava dessa humilhação antes do Não, jogo. ganhando Sacanagem, ou sacanagem. perdendo, não teria diferença de pontuação, eu acho. Entendeu? Não, mas não tem porquê. Vamos. Né? Vamos lá. Bom Acho que jogo. tá com você, vai. Bom jogo. Valeu. Não, com tudo, eles estavam discutindo ali, na verdade, é porque o nosso torneio ele não tem obrigatoriedade de jogar partida ranqueada, né? Então, tanto faz. Os jogadores podem decidir na hora. Na verdade, você tem duas opções na hora que você entra na hora que você vai começar o jogo, né? A ranqueada ou a casual. Se um dos dois clicar na casual, vai ser casual, né? Para ser ranqueado, os dois têm que clicar na ranqueada. Então não precisa nem combinar muito com o oponente, né? Você clica no que você quiser ali, e se os dois clicarem na ranqueada, vale ponto para o ranking dentro do jogo, do Eleven, né? E se um dos dois clicar na casual, não vale. O que eles estavam discutindo ali é porque a diferença de pontuação deles é maior que 600. Então, por exemplo, o Rodrigo tá com uma pontuação mais de 600 acima do Devos. Então, o que acontece é que se o Rodrigo ganhar, o Devos não perde ponto nenhum, o Rodrigo também não ganha ponto nenhum. E se o Devos ganhar, aí sim, o Rodrigo perde, acho que mais de 30 pontos. É, Então é assim que funciona, né? Só o jogador de nível mais fraco é que tem alguma coisa a ganhar. O jogador de nível mais forte, de pontuação mais alta, né? Se é mais de 600 pontos de diferença, não tem nada a ganhar, só tem a perder. O Rodrigo Léo tem um jogo bem agressivo, né? Com forehand principalmente muito bom, muito forte. Na vida real é assim também. Tem um jogo baseado em forehand com muita velocidade. Sei porque eu treinei com ele lá no Citara mais de, sei lá, muitos anos. E a gente sempre fazia treinos excelentes junto, ele me ajudava na minha preparação para os campeonatos estaduais e tal. E era sempre muito bom
fazer essas aulas com ele para me preparar. Mas é isso, sobrou na direita, o bichinho não perdoa. Aí, boa colocação agora na paralela. O que o Devos, o que eu faria no lugar do Devos, né? Existe uma diferença óbvia de nível entre os dois. Se o Devos é um jogador mais agressivo de ataque, tenta sacar curto, receber curto e atacar primeiro, né? Pelo menos você está treinando, está tentando fazer. Olha que recepção bonita agora do Léo. Pelo menos você está tentando fazer o seu melhor ali, tentando criar problemas para o jogador mais forte. Porque se você é um jogador com um nível mais fraco do que o seu oponente, você não pode se dar o luxo de só passar a bola e esperar que o seu oponente erre, né? Porque isso não vai acontecer. Se ele é mais forte que você é por uma razão, né? Ele provavelmente é mais regular também. Oi, Douglas, que legal, seja bem-vindo aí ao mundo do tênis de mesa virtual. Se você for de São Paulo, entre em contato com o Rodrigo Léo, esse que está jogando lá no Clube Citar, porque ele tem, às vezes, a pronta entrega, esses adaptadores de raquete, né? Eu mesmo tenho um de empunhadura caneta também, e ele funciona muito bem. Se você não estiver no nosso grupo de WhatsApp ainda, nós temos um grupo de WhatsApp grande só com jogadores aqui do Brasil. Se você não estiver nesse grupo, manda uma mensagem para mim em algum vídeo meu aqui do YouTube mesmo, ou eu vou colocar aqui meu Instagram, caso você queira mandar mensagem por lá, vou colocar aqui no chat. É Vlad.Pimentel. Então ali acho que você consegue me achar também no, no Instagram, né, nesse link que eu acabei de colocar. Vou deixar meu e-mail aqui também, caso você prefira. Vlad Pimentel, Vlad com Y aí. Então, deixa eu escrever esse negócio direito. Vlad Pimentel, @gmail.com. Pronto, você me encontra num desses dois endereços aí. A gente produz aqui no Brasil, é produzido no Rio de Janeiro. O Aloysio, um amigo nosso e aluno também lá do Rio de Janeiro, ele vende para o Brasil todo. Ele é o representante oficial da Solid Slime aqui na América do Sul. E é o melhor adaptador que você pode ter no jogo. Então tem para todo tipo de empunhadura. Tá? E o caneteiro eu peguei um para testar esses tempos e funciona muito bem também. Pode comprar de olho fechado aí, porque se você compra um adaptador ruim, de uma marca ruim, alguma coisa, o rastreamento não vai ficar muito bom. E aí vai ficar difícil o jogo. Você vai acabar tendo mais dificuldade para fazer, para ter, você não vai ter uma experiência tão boa, né, jogando. Beleza, Douglas. Espero então sua mensagem. Se tiver qualquer dúvida, aí se você quiser, eu te adiciono também no nosso grupo do WhatsApp, que lá o pessoal se ajuda bastante, marca treino um com o outro, você fica sabendo de todos os torneios, de tudo que está acontecendo, a gente sempre manda notícias por lá. Leomar está perguntando aqui, né, como trabalhar a questão da rotação, né, que o pessoal mais forte consegue giro acima de 100, né? Se vocês olharem o contador ali do lado direito da tela, no canto inferior direito, a coluna do meio é a quantidade de giro que o jogador está colocando na bola, né? E vocês vão perceber que o Rodrigo Léo, por exemplo, por ser um jogador de altíssimo nível, quando ataca consegue imprimir muito giro na bola, né? E isso não tem tanto a ver com o que você define ali dentro do jogo das suas borrachas, né?
Quando você vai mudar suas borrachas ali dentro do jogo, você tem três coisas. Uma delas é o spin. Não é necessariamente spin no máximo que vai fazer essa bola girar. É técnica mesmo, tempo de bola, uso da mão girando em cima da bola, o braço na direção correta, o corpo ajudando na potência. Então, é uma série de detalhes técnicos. Isso eu costumo insistir muito com os meus alunos, tanto na vida real quanto no meus alunos do virtual, porque é uma combinação. A mão vai fazer o giro, mas o braço, o tamanho do braço que você consegue usar vai fazer a bola ir mais funda, mas a potência vem do corpo, do giro de ombros e de quadril. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, né? É uma questão, lógico, de treino e uma questão de precisão. Outra coisa que conta muito também é a estratégia. Se você sabe mais ou menos aonde as probabilidades maiores de onde a bola vai, se o seu posicionamento na mesa é bom, você consegue estar antes da bola, né? Alguns milésimos de segundo ali antes, vamos dizer assim, e isso te dá uma vantagem para você acertar o ângulo, definir o ângulo, ler o efeito e conseguir usar o seu corpo na direção correta para conseguir gerar essa potência, né? Então, é uma série de fatores. E enquanto a gente está falando aqui, o Devos deu um trabalhão pro Rodrigo aqui no segundo set, ganhou o segundo set 11-9. Toda vez que o Rodrigo chama para essa diagonal do forehand, fica mais fácil o jogo, né? Porque ele é muito forte nessa diagonal. E o Devos já percebeu isso, provavelmente. Dá para ver que ele está tentando colocar a bola mais para o backhand do Rodrigo para conseguir, caso o Rodrigo ataque, seja uma bola menos forte, né? Que ele consiga de repente trocar mais bola. E o Rodrigo Léo agora com 6 match points para fechar o segundo jogo, ele já fecha logo no primeiro. Tá 2-0 então em jogos para o Rodrigo, é uma melhor de 5 jogos. Então, se o Rodrigo ganhar o próximo jogo, todos os jogos são melhores de 3 sets, né? Isso é um padrão do jogo, do Eleven Table Tennis. Então, o Rodrigo ganhando o próximo jogo agora já acaba o encontro deles 3-0. Então, o Devos tem que ganhar de qualquer forma os próximos 2 jogos para levar para um quinto e último jogo decisivo. Missão difícil aí pro Devos, né? Mas ele conseguiu ir muito bem, cara. Ganhou um segundo set ali do Rodrigo, bem apertado, conseguiu jogar muito bem. Olha como gira forte essa bola, né? Esse forehand entra muito rápido, muito forte. Giro alto. A gente tem alguns jogadores, eu estava transmitindo um jogo do Shane essa semana que passou, e o Shane é top 5 do jogo, um chinês, é o melhor chinês do jogo, ranking. E ele estava fazendo umas bolas de giro na casa de 180 de rotação com backhand ainda. É um absurdo, assim, o tanto de potência. Fiz uns jogos do Netping também, que é o segundo melhor jogador do mundo. Acho que agora o Netping deve estar terceiro do ranking, talvez, não sei como é que está a pontuação dele. Na minha opinião, ele é o segundo melhor do mundo. São dois franceses, né? O número um é o Anto e o número dois é o Netping. E o Netping também estava jogando, fazendo uns contra-ataques assim absurdos de 170, 180 de rotação. A bola entrando rápida também, não é só giro, né? Acaba entrando rápido. Então, esses caras de alto nível, eles realmente conseguem imprimir muita potência na bola. Mas é esse monte de fatores que a gente conversou e principalmente posicionamento, porque se você está atrasado, chega atrasado, você não consegue botar potência na bola, né? Por melhor que você seja, você tem que estar no tempo certo, né? Tem que estar na posição certa para conseguir usar o resto do corpo e não fazer um movimento só de braço. Ó, o Rodrigo controlando agora um pouco sem forçar. Deus tem que tentar ir para cima. Sacar um pouquinho mais curto de repente. Tentar ir para cima, trocar a bola, jogar o Rodrigo mais para longe da mesa, né? Toda vez que você acelera a bola, você obriga o seu oponente a afastar um pouquinho. E quanto mais longe o atacante, o jogador mais agressivo tiver da mesa, mais tempo você tem
para conseguir ajustar, se ajustar o tempo de bola e definir o que você quer fazer. Então acabou o primeiro set agora do terceiro jogo. Se o Rodrigo ganhar esse set, já acaba tudo. 3-0. O Devos está certo. Ele tem que tentar acelerar essas bolas aí o máximo que ele puder. Ficar colocando. Olha que backhand bonito, o forehand bonito, né, do Rodrigo Léo. Fazendo pivô ali, atacando na diagonal. Esse é o problema de jogar com gente muito forte, né? É aquela história. Opa! Que bola bonita! Salvou uma redinha ali, jogou lá do outro lado com efeito para a esquerda. É isso, aquela máxima do se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, tem um negócio desse. Contra jogador muito bom é mais ou menos isso. Não tem muito para onde correr, né? Por isso que é melhor você tentar tomar iniciativa e ir para cima, porque as chances são melhores, né? Como esse ataque lindíssimo que ele fez agora na paralela ao Devils, né? E isso já botou uma pressão. Ela já 9 com saque na mão. Essa era a hora de sacar curto e ir para cima. Sacar longo não é o melhor. Ai, que pena, errou o saque. Valeu. Valeu, te matou, pô. Pô, último ponto aí. Obrigado. Jogão, cara. Valeu. Valeu. Valeu, Aí. Vlad. Valeu, queridos. Jogaço. Deu uma Valeu, complicada no divertido. Rodrigo, hein, Devos? Deu uma Ô, complicadinha você no viu? homem, hein? Será, rapaz? Acho que ele tá Mas é jogando até trabalho. sentado aí. Nada. Não, o Gostou, Rodrigo. mano? Eu conheço o Rodrigo Léo há mais de uma década, rapaz. Ele não gosta de perder nem no par ou ímpar. Ele não aliviou, não. Não, Ah, tá foi doido. legal Tinha que então, cara. jogar. É sempre um prazer poder jogar com vocês. É sempre difícil pra gente, né? Conseguir jogar, não se encontra em ranqueada, nem no torneio oficial, né? Que tá em divisão, estamos em divisões diferentes. Então é sempre legal essa oportunidade. Sim, sim, sim. Foi um prazer. Vamos ver se a gente consegue transmitir todos os jogos de vocês aí no longo dessas próximas 2 semanas, né? Ah, sim, tem muito jogo ainda pela frente. Valeu, pessoal. Tem Boa tarde muitos. pra Deus, todo queria mundo aí. agradecer, antes de você sair rapidinho. Você ajudou bastante na divulgação do Rachão, cara. Cara, agradeço de verdade aí. Ah, cara, eu tô vendo o esforço de vocês. Porra, é Então, bacana assim, pra toda a nossa comunidade, né? e além de ter todo esse esforço, foi lá, jogou a B, tá jogando a B, tá jogando a A. Cara, obrigado mesmo, de verdade. Ah, Obrigado pela valeu, ajuda. valeu. É um prazer ajudar, gente. Contem comigo Obrigado. aí sempre que precisar. Um abraço, pessoal. Valeu, Valeu, queridos. Abraço. obrigado. Valeu, Vlad, Tchau. abraço. Valeu, até a próxima. Até. É isso aí, galera. Era o esperado mesmo, né? Um 3-0 para o Rodrigo. Na verdade, me surpreendeu que o Devos conseguiu ganhar um set e engrossar alguns outros sets ali no meio do jogo, né? Então, jogou muito bem. É um jogador que joga na categoria B do nosso rachão, né? Então, o pessoal da categoria B, fiquem espertos com o Devos aí, que é um forte candidato, viu? Vocês vão ter que jogar muito para conseguir ganhar desse cara. É jogo bom. Provavelmente ele jogando com gente com um nível um pouquinho mais baixo que o do Rodrigo Léo, ele vai conseguir trocar mais bola também. Então, vão ser jogos legais aí. Estou ansioso para ver o pessoal da B jogando. E hoje a gente tem 3 jogos da categoria B, na verdade. Hoje à noite, 8 da noite, o Stakeholder contra o Carlos, né? Ah, aí às 9 o Stakeholder de novo contra o Junior Horn. E aí, às 9h30 da noite, o Luiz Fian contra o Junior Horn. Então, 2 jogos do Junior Horn, 2 jogos do Stakeholder pela categoria B. Então, vão ser jogos bem interessantes aí. Com o Stakeholder, eu trabalhei com ele alguns meses.
A gente fez uns treinos juntos e tal. Ele é um cara muito bom, joga muito bem. E o Luiz Fian também dei treino para, inclusive essa semana a gente fez um treino juntos. É um jogador que joga num estilo completamente diferente. Vocês vão ver hoje, 9h30 da noite, vai ser muito legal. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. O Bruno está perguntando se compensa começar com o MetaQuest 2. Não queria gastar muito, estava pensando em comprar um usado. Então, Bruno, compensa sim. O MetaQuest 2, eu acho que ele nem está vendendo mais novo, né? Ele meio que saiu de linha, mas ele roda o jogo. Para ser bem sincero, entre o MetaQuest 2 e o Quest 3S, que é um pouquinho mais barato, o 2 talvez seja ainda uma boa opção se você encontrar um usado de boa qualidade, né? Agora, se o problema não é dinheiro, a gente sempre recomenda comprar o 3, porque realmente tem uma qualidade muito maior, o jogo roda muito melhor, né? Mas a gente sabe que aqui no Brasil também as coisas são muito caras, né? Acaba chegando pelo dobro do preço lá de fora. Então, de certa forma, sim, compensa. Tem adaptadores para o Quest 2 também, adaptador de raquete para todos os estilos, funciona muito bem. Ah, e sim, vale a pena, vale a pena, vale a pena começar. Você consegue, às vezes, comprar por um valor bem mais baixo, né? E se você não tiver, Bruno, também no nosso grupo de WhatsApp de tênis de mesa virtual, manda mensagem, deixei aí em cima no chat o meu e-mail e o meu Instagram. Entra, manda mensagem se você quiser entrar no nosso grupo, que a gente te adiciona lá também, tá? E te ajuda com tudo que for preciso aí para você comprar. Às vezes tem gente vendendo dentro do grupo também óculos usados e tal. Às vezes você consegue um esquema legal aí, barato, com gente do grupo que é de confiança, né? Então é isso aí. Pessoal, a gente se vê de novo agora às 8 da noite. 3 jogos praticamente seguidos aí da categoria P. Obrigado mais uma vez por assistirem e até daqui a pouco.